Olá meninos, bom dia! Vamos iniciar hoje com a nossa aula de ensino religioso. Nós sabemos que ensino religioso nós estamos estudando diversas culturas religiosas de vários povos. Estamos conhecendo a crença de povos diversificados. Não estamos estudando apenas o que nós cremos, estamos estudando, conhecendo a crença de outros povos e aprendendo a respeitar. Nunca esqueça dessa palavrinha. Respeito, tá? Quando se fala em respeito, quer dizer que você não precisa mudar a sua opinião para passar a crer no que o outro está crendo também, tá? Você precisa apenas aceitar que o outro, que o próximo, que a outra pessoa, ela pode acreditar em algo diferente de você. Tá? Por mais que na sua crença aquilo seja uma ideia absurda, seja algo que você jamais faria, ou seja algo muito diferente, você precisa respeitar o que o próximo tem direito a acreditar, que seja diferente de você. E hoje nós vamos estudar História do Povo Judeu. Nós vamos usar as páginas 34 até 36 do livro Passado, Presente e Fé. Esse livrinho aqui, tá? Nós vamos estudar as histórias do povo judeu. O povo judeu é um povo que acredita que o nome do Criador do Universo é Javé, ou também podem chamar de Jeová. E o livro sagrado desse povo chama-se Torá. Conta uma fábula chamada O Grampo de Cabelo e a Serpente, que uma moça, ela era filha de um rabino. O rabino, ele é um líder religioso dos judeus. Esse rabino chamava-se Akiba e ele era muito apaixonado por essa filha. Só que eles acreditam muito nos astrólogos e numerologia, então ele foi consultar um astrólogo para saber o futuro da filha. E o astrólogo fez uma revelação que o rabino não ficou muito satisfeito. Ele falou que no dia que a filha fosse casar, ela seria picada por uma serpente e morreria, não ia resistir. O pai ficou muito preocupado, lógico, queria o bem da filha, sonhava tanto em ver a filha casada, e aí de repente ele recebeu essa notícia. Mas ele continuou acreditando, não fez nada para interferir no futuro nem nas escolhas da filha, e a filha decidiu casar-se. No dia do casamento fazia muito calor, então ela foi passear no jardim, foi caminhando, foi pegando o vento, olhando as flores, até que ela adormeceu. Ela estava com os grampos no cabelo. Ela tirou os grampos do cabelo, deitou no jardim e dormiu. Quando o pai também sentiu muito calor e foi andar no jardim, ele olhou e viu a filha deitada. Por um momento ele pode até ter pensado que ela havia de fato falecido, Mas ele se aproximou e viu que ela estava dormindo, imaginou que ela estava cansada por causa do corre-corre que aconteceu no dia do casamento, toda aquela rotina de resolver as coisas. Então ele imaginou que ela estivesse cansada. E aí aconteceu algo muito interessante. Enquanto o pai estava olhando a filha adormecer, ela acordou. Aí ela acordou e foi esticar o braço para colocar o grampo no cabelo de novo. E aí o livro diz assim: a filha percebeu que havia pegado alguma coisa, uma grande e horrível serpente com os olhos perfurados. Na verdade, quando a filha estava colocando o grampo nos cabelos, perfurou os olhos da serpente que estava pronta para dar o bote. Então, enquanto ela estava dormindo, a serpente veio se aproximando para matá-la, como o astrólogo havia revelado. Porém, na hora ela foi colocar o grampo no cabelo, em vez de colocar no cabelo, acertou nos olhos da serpente. Após ter visto isso, Akiba, o rabino, pai da noiva, disse à filha: louva ao Senhor por este milagre. Diga-me qual boa ação que tens feito, pela qual Deus tem te salvado da morte. Então o pai reconheceu que se a filha foi capaz
de quebrar isso que estava predestinado à vida dela, ela certamente teria feito algo de muito bom. E Deus quis recompensá-la, lhe dando mais dias de vida. Então foi que a filha revelou para o pai que lá durante a festa, alguém bateu a porta e ela foi atender. E era uma pessoa dizendo que estava com muita fome. E aí o que ela fez? Ela estava com um prato servido, né, cheio de muitas guloseimas, muitas comidas, muito cheio, muito recheado de coisas para comer. E o que ela fez? Pegou o seu próprio prato e doou para essa pessoa que estava pedindo comida. A pessoa comeu tanto, que estava com tanta fome, mas comeu tanto que acabou sobrando de tanta comida que tinha no prato. Foi quando ela fez essa revelação para o pai. Ele falava para a filha o seguinte: então disse o rabino Akiba, foi a tua caridade que te salvou da morte. O pai reconheceu que a filha, por um ato de caridade, ela fez uma caridade sem interesse algum, tanto que ninguém na festa percebeu que ela havia feito essa caridade. Ela fez essa caridade porque tinha um coração puro, porque tinha um coração bom. Então Deus a recompensou, né? Pela caridade que ela exerceu, Deus a recompensou. Então essa é a fábula, o grampo de cabelo e a serpente. No livro de vocês vão estar vendo que a história está contada, tá? Aqui, e tem os espaços em branco. Esses espaços em branco é para nós começarmos a realizar a atividade, tá? A atividade na página 36, na questão número 1, ela pede para você voltar lá na história e ilustrar. Você vai desenhar nos espaços, né? A parte da história relatada, alguma parte da história, como está escrito acima, você vai desenhar e colorir, fazer um desenho bem bonito e bem colorido, tá bom? Na questão número 2, ele pergunta qual é a mensagem transmitida pela história. Não esqueça que essa história é uma fábula, e a fábula ela sempre tem uma moral, né? Geralmente nas fábulas, lá no finalzinho está escrito moral da história. E aí você vai escrever qual foi a moral que você tirou dessa história e que você vai poder levar para o seu dia a dia, para a sua vida. Aí entramos na seção Fazer o Bem. Nessa seção Fazer o Bem, nós temos 2 questões, porém a segunda questão só será possível realizar na sala de aula, tá? Agora, no momento, infelizmente, não vamos poder estar realizando, porque vamos precisar nos organizar e ter contato físico. Então, não vai ser possível realizar hoje. Nós vamos fazer apenas a questão número 1, que diz assim: pesquise e registre a resposta. O que é uma instituição beneficente? Você vai pesquisar e nós vamos conversar sobre uma instituição beneficente na sala de aula. Assim como as pessoas, né, no caso a noiva da fábula, ela resolveu fazer uma ação beneficente, né? Assim nós podemos fazer no nosso dia a dia, nós podemos escolher uma família para ajudar, ou uma pessoa, ou mesmo num simples ajudar alguém, por exemplo, uma idosa a atravessar a rua, né? Algo no nosso dia a dia, isso é uma ação beneficente, é algo que você está ajudando o seu próximo. Só que existem empresas, existem órgãos que se organizam exclusivamente para ajudar o próximo. Geralmente essas empresas, que são chamadas instituições, elas ajudam em grandes quantidades, elas ajudam muitas pessoas. Não é como só ajudar um morador de rua, por exemplo, né? Não é só ajudar em alguma coisa pequena. As instituições, elas são grandes, elas arrecadam doações e elas acabam ajudando com uma quantidade maior de pessoas. Porém, existem instituições beneficentes não só para ajudar pessoas. Existem também instituições que ajudam animais, que cuidam do meio ambiente, que cuidam exclusivamente dos animais aquáticos. Existem
Para cada tipo de coisa existe uma instituição. Aí você vai fazer uma pesquisa sobre o que é uma instituição beneficente. Você vai ler o que você achou, você vai fazer uma resposta elaborando com as suas palavras o que você descobriu que é uma instituição beneficente, tá bom? Aí você vai responder no caderno e nós vamos ver lá na sala virtual depois a resposta de cada um, o que você entende que é uma instituição beneficente, e vai puxando aí pela memória que nós vamos poder debater também sobre o que você já fez de uma ação beneficente que ajudou alguém, ou se você já foi ajudado por alguém, tá bom? Vai relembrando aí na memória pra gente conversar já sobre isso lá na sala virtual.